Olá pessoal, boa noite. Vamos dar mais alguns minutinhos. O pessoal vai estar entrando aí para a gente bater um papo com o Conrado Navarro, né? Dando mais uma sequência nas nossas lives, no nosso circuito de live, né? O carro já está aí a postos. Isso. Grande Conrado, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, professor Wener? Boa noite para você. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Educação financeira na veia. É sempre um prazer poder falar desse assunto pelo qual sou apaixonado. Então, obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Conte comigo. Parabéns pelo seu trabalho. Coisa boa. Fico feliz em saber que nós estamos conseguindo alcançar várias pessoas pelo Brasil afora. Seu trabalho também é brilhante, né? Então, eu queria inicialmente agradecer, né, e dizer que é um orgulho para o nosso projeto aqui da UFPB ter uma pessoa tão especial, com tamanho sucesso, para falar um pouco para a gente, para a nossa galera, para nossos alunos, para o pessoal que nos segue. Então, assim, de coração, já agradecer a esse mineirinho que é fantástico, que tem um reconhecimento enorme hoje pelo Brasil. Conrado, fala um pouquinho da tua trajetória, por favor. Legal, professor. Obrigado aí pelas palavras. E imagina, eu acho que o mais importante que nós temos que valorizar é justamente essa chance que a gente tem de, né, mexer com as pessoas e mexer com as pessoas no que diz respeito a um assunto que é um assunto que, como eu sempre gosto de dizer, é uma questão de cidadania, né? O dinheiro não é uma opção. O dinheiro é algo que a gente precisa aprender a lidar com ele, porque a alternativa a não saber cuidar do dinheiro é ser um escravo do dinheiro, e muita gente demora para perceber isso. Então, a educação financeira, para mim, é um assunto essencial, e saber que vocês estão fazendo esse trabalho dentro da universidade, que vocês estão trabalhando com os alunos e, enfim, incentivando os nossos jovens a pensar nisso desde cedo, eu que tenho que dar os parabéns para vocês por isso, e com certeza, sempre que eu puder, vou contribuir, vou colaborar. Estou nessa estrada já tem aí quase 15 anos, né, trabalhando com produção, com compartilhamento de experiências, de aprendizados envolvendo educação financeira e finanças. Eu gosto de dizer sempre que é, é um assunto delicado, porque a gente não pode dizer que existem verdades absolutas, né? Então, defender a questão, muitas vezes, de regras que funcionem para todo mundo, ou até mesmo de estratégias que todo mundo possa usar sem efeito colateral e que vão funcionar para todos, sem que as pessoas tenham que aprender a pensar. Então, eu acho que tem uma frase que resume muito bem isso, é uma frase muito usada dentro do mercado financeiro, que assim, eu tenho 20 anos de mercado financeiro, né? Quer dizer, comecei a investir muito cedo, tive algumas experiências mal sucedidas com empresas e como empreendedor, depois acertei algumas outras também, e aí tive que aprender a lidar com essa questão de como investir, como proteger, como multiplicar o patrimônio, e aí eu entendi por que muita gente fala que quando você tem 20 anos de mercado, por exemplo, são, na verdade, 5 anos aprendendo a ganhar dinheiro e 15 anos aprendendo a não perder. Então, assim, eu acho que isso resume bastante como eu enxergo a educação financeira, né? A gente está aprendendo sempre, e o mais interessante do nosso trabalho é provocar as pessoas a pensarem mais sobre a sua própria realidade financeira, sobre as finanças pessoais, né? E é isso que eu venho fazendo ao longo desses anos. Então, eu criei o Dinheirama, né? Tem mais ou menos aí, a gente vai fazer 14 anos no ano que vem. Depois disso, criei outras empresas, participei de outros negócios, né, como sócio, com joint ventures, com outras coisas, sempre ligados ao mercado financeiro. E depois também comecei a abrir um pouquinho mais a minha área de atuação, né? Eu gosto muito, por exemplo, de carros e tal. Você está vendo que tem um monte de miniatura de carrinho aqui. E aí eu fui também para criar alguns negócios nessa área de compra e venda de carros e também de conteúdo, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Então fui criando outras empresas, mas há 2 anos a gente está também com a Grão, que é uma fintech, né? A primeira fintech brasileira de microinvestimentos e com outras pegadas legais de associar educação financeira, psicologia econômica, nudges e um monte de coisas legais para ensinar quem não tem oportunidade de guardar dinheiro a conseguir começar a guardar dinheiro a partir de R$ 1, do que tiver,
disponível e a gente está preparando algumas novidades que vêm por aí. Então, comigo estão lá grandes amigos, dos quais eu também fui sócio em outras oportunidades, como a Mônica Sacarelli, que foi uma das fundadoras da Rico, depois vendida para a corretora XP, o Fred Menberg também, que era da Rico, o Ricardo Pereira, meu sócio no Dinheirama, também está nesse negócio, o Anderson, que trabalhou em outras empresas também, enfim, Breno, que veio do PayPal. Então tem uma equipe muito legal que criou esse novo negócio, que é o mais recente. Mas, enfim, falei um pouquinho aí da minha história de maneira resumida para dizer que sou um grande entusiasta, né, do que a gente está falando, do que a gente está fazendo, e acho que as pessoas precisam pensar mais, né, sobre o dinheiro e aprender praticando, aprender fazendo e não só assistindo, consumindo conteúdo, porque o mais interessante é a gente ver realmente na prática aquilo que a gente está aprendendo, e aí, obviamente, a gente vai sentir um pouco mais na pele como é o efeito, né, daquela decisão que a gente tomou, ou muitas vezes da decisão que a gente não tomou, que também vai trazer alguns reflexos, professor. Então, estou aqui à disposição, vamos bater esse papo que vai ser super legal. Vamos sim, vamos sim. É um grupo de gigantes, né, que faz parte, que trabalha com você, e a gente fica muito feliz com isso, né? A gente teve uma série de perguntas, Conrado, para você, né? A gente abre para pelo menos para o grupo do pessoal que faz parte do projeto, e o pessoal enviou cerca de 35 perguntas. Como a gente não tem condição e a gente vai limitar em 40 minutos esse nosso bate-papo, tá? Eu tentei selecionar algumas aqui para ir te fazendo, para ir te cutucando, como a gente fala aqui na Paraíba, tá? Legal, Então vamos que vamos vamos. lá. Quais são os gastos invisíveis que deixamos passar no dia a dia? Quando a gente fala em dinheiro, a gente vê muitos gastos invisíveis que passam aí pelo dia a dia. O que é que você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Esse é um dos assuntos mais, digamos, óbvios assim da educação financeira, que se você perguntar para todas as pessoas, elas vão concordar que muito provavelmente existe no orçamento dela alguns gastos que ela não sabe exatamente quais são ou, né, o quanto ela gastou com aquilo e para onde aquele dinheiro foi. Mas, ao mesmo tempo que esse é um assunto óbvio, ele é um assunto um pouco delicado, porque ele envolve a pessoa ter um comprometimento, né, uma paciência e uma dedicação para poder tentar encontrar esses gastos invisíveis que muitas vezes na prática fica difícil de implementar. Então, assim, o que a gente percebe muitas vezes trabalhando com as famílias e observando a maior parte dos orçamentos? Existe um grande problema, que na verdade assim, não é especificamente uma categoria, mas que na hora que a gente explicar vai ficar claro o que acontece na prática, que eu acho que é o principal que a gente precisa atacar. Tem muita gente que faz um controle financeiro, que começa, que tem a sua planilha, que enfim, usa o aplicativo, não importa, mas ao mesmo tempo, com a correria do dia a dia, acaba na hora de classificar algumas coisas, deixando um pouco corrido demais essa atitude, e aí o que acontece é que começa a aparecer uma categoria chamada outros, né? Ou uma categoria chamada diversos, né? E aí a pessoa ali na correria do dia a dia não sabe o que classificar. Será que isso aqui né, sei lá, essa categoria? Não sei, eu vou jogar aqui no outros, vou jogar aqui no diversos ou qualquer outro nome, né, que a gente possa pensar aí criativamente. E aí depois, aí fica aquela coisa na cabeça, depois eu volto e aí eu classifico direitinho, ou eu ajeito, ou eu faço. E aí passa um mês, passa dois, passa três, passa um ano, e aquela categoria outros, diversos, ela é inchada, ela está grande, e a pessoa não vai, obviamente, lembrar o que ela gastou lá naqueles meses lá atrás, porque como entrou como diversos, a coisa talvez, em vez de a gente tentar elencar quais são os principais gastos invisíveis, acho que é mais legal a gente voltar um passo e pensar no seguinte: crie e categorize, independentemente da quantidade de categorias que você vai precisar ter, mas cria nomes que você consiga bater o olho naqueles nomes e já, sabe, dar aquele estalo. Tipo assim, nossa, peraí, isso aqui eu gastei com tal coisa. Então, aquele nome ele é significativo. E aí não importa que a sua planilha vai ser diferente da minha, que vai ser diferente do professor Venner ou de outras pessoas que você conhece. A sua planilha vai representar a sua realidade financeira. E isso é o mais importante. Com isso, a gente evita que esses gastos invisíveis eles cresçam a um tamanho que vai ficar assim praticamente impossível eu tentar cavucar aquela pilha para descobrir com o que era aqueles gastos que eu tive, e ao mesmo tempo vai ficar desmotivador tentar organizar aquilo tudo que já passou. Então, eu acho que essa é uma sugestão legal para a gente poder pensar um pouquinho
nos gastos invisíveis. E aí tem um outro detalhe legal, professor, que é o seguinte, muita gente faz uma outra confusão parecida com o cartão de crédito, que é mais ou menos assim. O cartão de crédito, ele é um meio de pagamento, então ele é uma ferramenta que você usa. E muita gente tem no seu orçamento uma categoria cartão de crédito. Então, o que acontece? Está gastando lá, né? Pôs combustível no carro, comeu, comprou uma roupa, um presente, um monte de coisa no cartão. Na hora de lançar no controle financeiro, lança lá, por exemplo, assim, R$ 1.000 cartão de crédito, ou R$ 300 cartão de crédito. Só que não lança com o que gastou. E aí, quando vai olhar o histórico de 6 meses, um ano, vai ver que o cartão de crédito estava 500, depois passou para 600, depois passou para 300, depois passou para 800. Tá bom, mas você sabe quanto você gasta com o cartão, mas o que é que você comprou no cartão de crédito? Porque o cartão de crédito em si, ele não é a despesa, ele é o meio de pagamento. Então, quando você pega esses dois mundos, né, outros e diversos, e categorização das coisas dentro de um pensamento do que é o cartão de crédito de verdade, se você pegar esses dois mundos e juntar, você já resolveu praticamente todo o problema do ralo do orçamento. Porque as outras categorias, as outras despesas, elas são relativamente óbvias, elas são, na verdade, até relevantes, porque aí você vai descobrir que você está gastando com alimentação, supermercado, energia, uma série de outras coisas, mas você achou aqueles problemas porque você passou a olhar com lupa para aquelas coisas que antes você fazia no piloto automático. Então, são algumas sugestões, né, que eu acho que são legais para a gente pensar um pouquinho melhor nessa questão dos gastos invisíveis e dos ralos que a gente tem no nosso orçamento. O pessoal está até opinando aqui, né? Eu gostaria de agradecer o Projeto Quanto também. Está dizendo que realmente isso acontece no dia a dia com as pessoas. Conrado, hoje nós estamos vivendo um ano atípico, né? Um ano bem difícil com a pandemia, né? Podemos dizer que esse ano foi um ano que aprendemos muito, né? Você poderia falar para a gente aí 3 lições financeiras que todo mundo precisa levar após esse ano? Quando chegar o 2021, por exemplo. Pois é, professor. E aí, chegar 2021, tem aquele meme, né? Que cancelaram o Réveillon de 2020. Como é que a gente vai sair de 2020 para chegar em 2021, né? A coisa tá desse jeito. A gente tem que rir para não chorar, porque 2020 realmente foi um ano completamente maluco, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que a gente tem algumas lições importantes da educação financeira em 2020. A primeira lição muito relevante, assim, que eu acho que ficou claro para todo mundo, é que a reserva de emergência, ela faz diferença, ela pode fazer muita diferença. Quer dizer, se você imagina que aquelas pessoas que têm a reserva de emergência passaram pela situação complicada de 2020 e tinham dinheiro para usar, né? E esse dinheiro para usar porque eventualmente a sua renda diminuiu, ou ela teve alguma situação que impediu ela de trabalhar, ou ela teve que negociar, de repente, uma redução de jornada, salário, etc. Se ela tinha uma reserva, ela conseguiu manter os seus projetos, sua vida, seu padrão de vida, as coisas funcionando. Então, acho que a primeira lição é a reserva de emergência. A segunda lição importante, eu acho que assim, é a gente perceber que, na verdade, a gente não precisa de tanta coisa para continuar vivendo e, eventualmente, tendo qualidade de vida. Então, assim, aqui não tô dizendo, assim, de maneira leviana, que a gente não deve sonhar, ter sonhos de consumo, querer realizar os nossos objetivos, que podem ser representados por objetos, coisas, né, carro, moto, casa própria, viajar, etc. Não é isso. Mas a ideia é entender que se eu precisar passar por um tempo em que dentro do meu planejamento eu tenha que abrir mão de algumas coisas para eu conquistar outras no futuro de uma maneira mais organizada, o que a gente viu em 2020 é que isso é perfeitamente possível e que a gente sobrevive, a gente consegue atravessar esse momento sem ficar tão desesperado a ponto de fazer alguma loucura. Então, acho que essa segunda lição ela também foi importante. A gente consegue viver com menos do que a gente imaginava e a gente consegue lidar com essa frustração de muitas vezes não comprar ou ter aquilo que a gente gostaria naquele momento. E aprender a lidar com essa frustração é essencial para a gente construir uma vida de sucesso financeiro. Então, acho que essa é uma segunda lição importante. A terceira lição, que eu acho que é bem legal, que 2020 mostrou pelo lado da educação financeira, é que assim, a gente pode fazer muito mais e economizar se a gente usar de maneira mais inteligente os recursos que a gente já tem e aquilo que a gente pode fazer em casa.
Então, muita gente se viu obrigada, por exemplo, a cozinhar mais em casa, a se divertir mais com as crianças em casa ou num ambiente mais próximo de casa, porque a escola acabou fechando, os parques fecharam. Então, assim, outra lição importante foi a de que a gente consegue, sim, né, passar mais tempo de qualidade e aproveitar melhor os recursos que a gente tem, as pessoas queridas que a gente tem, que estão perto da gente, sem necessariamente associar essa felicidade ou essa realização com coisas que tenham a ver com dinheiro. Então, acho que esse é um outro ponto que 2020 trouxe de lição importante, né? A terceira lição fundamental foi essa, que aquilo que eu já tenho pode me oferecer um bom nível de qualidade de vida, felicidade, satisfação, etc., do que propriamente associar, né, essa felicidade ao ter que comprar alguma coisa, ao ter que estar em algum lugar, porque é naquele lugar que eu vou ser mais feliz, e coisas desse tipo, que muitas vezes a gente faz no piloto automático. Não que a gente faça isso assim, né, de caso pensado, mas que a gente está acostumado a fazer, porque é assim que a gente pensa e é assim que as coisas são. Então, acho que essas três lições, elas são bem profundas, e eu acho que elas são duradouras. Se a gente souber observá-las, se a gente souber aproveitá-las da maneira certa, elas podem fazer muita diferença, porque a única certeza que a gente tem, professor Werner, é que assim, essa não foi a última crise, né, de grandes proporções, né? Nós não queremos, obviamente, uma nova pandemia, um problema de saúde mundial, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, a única certeza que a gente tem em relação a emergências é que elas vêm, elas aparecem, elas voltam e elas são inesperadas. Então, quanto mais a gente aprender quando elas acontecem, melhor preparados a gente vai estar para quando uma nova, né, realidade dessa chegar, e ela vai chegar, com certeza. Tomara que demore, mas ela vai chegar. Isso é importante, a gente levar essas lições, né, para o resto das nossas vidas e passar isso à frente, né, levar e mostrar o que a gente viveu e vivencia ainda hoje com toda essa pandemia. A gente está falando de dinheiro e eu não poderia deixar de tocar no assunto dos filhos, né, das crianças, já que o nosso projeto tem um pouco dessa veia também. Então, como podemos, Conrado, ensinar nossos filhos a lidar com o dinheiro? Eu acho isso extremamente importante. Essa pergunta, professor Werner, ela é muito, mas muito importante mesmo. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente se propõe a discutir a educação financeira dos jovens e das crianças. E a minha visão ela é uma visão assim, relativamente simples e objetiva em relação a isso. Eu acho que eu sou um defensor da educação financeira para crianças e jovens, né? A minha opinião, às vezes, ela é mal interpretada, e eu já levei algumas lambadas por isso por aí, mas eu acho que vai ficar claro o que eu penso por aqui. Eu acredito muito que assim, nós temos que ser a mudança que a gente quer ver na próxima geração. Isso vale para a educação financeira, mas vale para qualquer outra área da nossa vida também. Quer dizer, se eu quero ensinar alguma coisa para o meu filho, para a minha filha, eu preciso primeiro ser essa coisa que eu quero ensinar. Porque ela vai aprender observando muito mais do que ouvindo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. A educação financeira ela é uma questão de cidadania. Eu preciso ser a transformação que eu quero ver nos meus filhos e na geração que vem depois de mim. E aí vem a história de, mas então, colocar a educação financeira como uma disciplina nas escolas, né? O projeto da ENEF, que é maravilhoso, eu participei de algumas etapas do projeto ENEF lá no começo, assim, tenho super carinho por esse projeto. Dentro de universidade, dentro das escolas, excelente, fantástico, mas é um trabalho que precisa ser feito envolvendo todo mundo, os professores, os alunos e os pais dos alunos. Porque a ideia é o seguinte, eu preciso que esse jovem ou essa criança aprenda um conceito, né? Então ela vai ver um conceito, ela vai ver uma aplicação do conceito na escola com o professor, mas com quem ela valida o aprendizado do conceito quando esse conceito envolve caráter, valores, princípios, decisões, escolhas. Ele vai validar isso com alguém da família, né? Pai, mãe, responsáveis, e ele vai validar isso com a pessoa do professor, do tutor, do líder, fora do ambiente da sala de aula também. Porque o professor, ele é aquela pessoa que inspira, também porque ele é alguém que se dispôs a ensinar algo para a próxima geração. Então, se o professor não pratica, se o pai, a mãe, o responsável não pratica, o filho vai ter o conceito, mas ele não vai entender como aquilo funciona de verdade. E aí ele tem dois caminhos, basicamente, depois que ele começa a crescer. Ou ele vai aprender pela dor,
quer dizer, aquela coisa de não ver a educação financeira na prática e levar um monte de porradas da vida e ter que aprender na marra, e isso funciona, ok, acontece muito, principalmente no Brasil, ou ele vai aprender pelo amor, quer dizer, ele vai entender que muita coisa poderia ser diferente se a educação financeira estivesse presente. E aí ele vai começar a tentar fazer as coisas diferentes daquilo que ele via, por exemplo, em casa, ou que ele via de exemplos de fora. Então, assim, a minha visão sobre educação financeira para crianças é essa. Eu sei que ela é um pouco polêmica, assim, muitas vezes a gente quer terceirizar a responsabilidade para alguém, para uma entidade. Ah, minha escola ou a escola do meu filho vai ensinar a educação financeira, então eu posso ficar tranquilo porque ele vai aprender isso lá. Não, você não pode ficar tranquilo porque ele não vai aprender isso lá. Ele vai entender isso lá, mas ele vai aprender mesmo observando o que você está fazendo em casa. Então, acho que é por aí o caminho. É bem isso que a gente pratica aqui, que a gente tenta mostrar, né? Eu posso dizer que eu sou um felizardo, eu tenho 3 filhos e a gente trabalha muito em cima disso aqui na nossa família. Tenho uma esposa fantástica também que me ajuda demais Tem que nesses ser um pontos. time, né, professor? Assim, todo mundo tem que Isso. abraçar a oportunidade de ensinar, de transferir. Eu tenho 2 meninas também aqui lindas, é minha esposa que está assistindo a gente, inclusive aqui, companheiraça também de todas as horas para a gente poder fazer isso, colocar os projetos em prática. Se não for esse time, essa parceria, um vai querer ir para um lado, o outro vai querer ir para o outro, a educação financeira fica sendo colocada em xeque, e aí uma hora isso aqui arrebenta e o dinheiro vira um sinônimo de problema, e aí todo aquele ciclo vicioso que a gente tenta quebrar, ele passa a ficar mais forte e a situação fica cada vez pior. É justamente isso, a valorização desse dinheiro que vem a próxima pergunta, né? Quais dicas que podemos passar para os filhos, para as crianças e os jovens que estão nos assistindo, Conrado, aprenderem a valorizar o dinheiro? Legal, eu acho que a primeira coisa importante que a gente tem que mostrar para eles é como é importante trabalhar, como é importante eu aprender a assumir responsabilidades e honrar os meus compromissos. E esse aprender a trabalhar, eu não estou dizendo que a gente tem que, né, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com o que a gente fala, porque a turma tá na patrulha o tempo todo, né? Não é trabalho infantil, né? Então a gente tem que explicar tudo bem direitinho hoje. Então a ideia não é botar as crianças para trabalhar pensando no trabalho, mas entender o valor do trabalho. Quer dizer, como é que eu tenho as coisas que eu tenho hoje, como é que eu posso ter mais coisas do que eu tenho hoje, ou como é que eu posso oferecer mais conforto, qualidade de vida do que eu tenho hoje. Eu tenho que mostrar que eu suo para isso, eu trabalho para isso. Então, assim, essa determinada coisa que eu vou comprar, ela me custa tantas horas de trabalho. E essas horas que, eventualmente, eu não trabalho para poder, de repente, curtir a família, fazer alguma coisa, significa que eu estou aproveitando esse tempo, mas eu não estou necessariamente ganhando dinheiro para fazer aquilo que as crianças queriam. Então, entender essa relação é muito importante. E as crianças, elas vão aprendendo isso desde cedo, claro, com as responsabilidades do estudo. Então é aquela coisa, né? Assim, quando eu vejo, por exemplo, pais e mães que recompensam os filhos porque os filhos estão estudando e passando e indo bem na escola. Quer dizer, é o tipo de coisa que você não pode recompensar porque aquilo é o mínimo que dentro da responsabilidade dele ele tem que fazer. Agora, se você chamar ele, por exemplo, para ajudar a lavar o seu carro, que é uma coisa que você pagaria alguém para fazer, aí você remunera ele porque ele está fazendo uma atividade que normalmente você pagaria alguém para fazer. Então, assim, entender essas diferenças é muito importante. Essas nuances, elas são muitas vezes muito, elas são assim muito sensíveis, mas assim, eu preciso colocar as crianças dentro desse universo para evitar que elas aprendam isso só pela dor sozinhas depois. Então não tem aquela coisa de, olha, isso aqui é papo de adulto, não escuta não. Não, é sentar, abrir a planilha, conversar e falar, olha, esse mês não vai dar para a gente fazer isso, isso e isso, porque a nossa prioridade é essa, essa e essa. Então a gente vai, o passeio do fim de semana vai ser mais simples, porque a minha prioridade e a prioridade da família é essa outra. Então assim, eu acho que as dicas que a gente pode dar são, vamos ensinar as crianças a assumirem responsabilidades. Então assim, aquilo que for combinado precisa ser cumprido. Se não for cumprido, aquilo tem que ter uma consequência. E essa consequência precisa ser abraçada e enfrentada pela criança. Essa coisa de blindar, de não saber dizer não, de não deixar as crianças se frustrarem, vai criar adultos depois mais mimados e que não estarão acostumados a receber uma porta fechada. E a vida, ela é cheia de portas fechadas. Para eu aprender a lidar com dinheiro, eu tenho que aprender a lidar com não. Porque eu não posso comprar tudo que eu quero agora sem esperar. O único jeito de comprar tudo que eu quero agora sem esperar é usando o dinheiro dos outros, fazendo dívida, parcelando, financiando, tomando empréstimo.
Isso não é legal. Então, assim, eu preciso que as crianças tenham responsabilidades, e elas têm que cumprir as responsabilidades. Tudo aquilo que elas escolherem fazer vai gerar uma consequência, e essa consequência precisa ser enfrentada. Claro que os pais vão explicar tudo, contextualizar tudo, não é transformar a criança em um adulto, mas é ela entender aos poucos que as decisões delas vão ter consequências e que isso significa que se ela pegar o dinheiro dela e fazer, por exemplo, o dinheiro de uma semana que você deu, ela gastar todo na segunda-feira, de terça até sexta, ela não vai conseguir fazer mais nada, porque você não vai cobrir aquela diferença. Porque se você fizer isso, você não está ensinando o valor da educação financeira, você está ensinando que a hora que ela precisar, ela pega o telefone, manda um WhatsApp e você deposita. Então você virou o banco daquela criança, você não virou o exemplo da criança. Então, eu acho que é bem por aí. São coisas simples, mas que fazem muita diferença quando a gente começa a praticar. A gente tá vendo aqui, o pessoal está comentando bastante, tá falando justamente isso, né? A Ingrid, ela foi muito feliz quando ela fala, o exemplo arrasta, né? A Deise também comentou que não devemos criar as crianças numa bolha. Então, isso é extremamente importante na sua fala. Eu tenho uma outra pergunta, mas adentrando no dinheiro mesmo, né? Quando a gente participa dos grupos de WhatsApp, de Telegram e até no Instagram mesmo, a gente vê muitas discussões em torno do dinheiro, né? Então, o dinheiro é um instrumento, o dinheiro é amaldiçoado. Então, eu queria escutar agora do Navarro, o dinheiro é um instrumento para termos felicidade financeira, e o que seria essa felicidade financeira, Navarro? Com certeza, professor Werner, o dinheiro ele é um aliado para a gente ter mais, um pouco de tudo, né? E assim, essa ideia de, né, o dinheiro trazer mais felicidade, mais qualidade de vida, mais liberdade, isso, todos esses conceitos são subjetivos e a gente precisa ter as nossas definições disso, né? Sucesso é uma coisa subjetiva, né? Quer dizer, para muita gente é poder ter mais tempo livre para curtir a família, né? E ter uma casa legal para viver e ter um bom salário para poder fazer as suas coisas, isso é sucesso e é motivo de alegria, de felicidade. Então, não dá para a gente criar uma regra ou então transformar esse assunto numa espécie de, vamos colocar aí 10 mandamentos e esses 10 mandamentos vão servir para todo mundo. Eu evito muito isso com a educação financeira, porque senão a gente tira um papel importantíssimo dessa discussão, que é o papel da individualidade. Cada um tem aquilo que é mais importante para ela, né, para essa pessoa. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma família, a gente está falando de marido, mulher, né, o casal, as pessoas que se uniram e que eles têm objetivos comuns, que são da família, mas eles têm a individualidade que precisa ser preservada e valorizada, e até mesmo admirada por parte de um e por parte de outro. E isso significa que eu preciso ter espaço na minha agenda, tempo, e poder usar recursos financeiros, inclusive, para curtir essas coisas que eu gosto. Por exemplo, aqui os carrinhos, enfim, um monte de outra coisa que para mim é legal. Assim como a minha esposa tem que ter esse tempo, os filhos vão ter esse tempo. Então, assim, essa questão toda, né, de quando a gente fala de dinheiro, felicidade e tudo mais, eu acho que muitas vezes a discussão ela descamba porque a gente tem um problema hoje crônico, que é o seguinte: a gente tem uma geração e uma era em que as respostas precisam ser cada vez mais rápidas, né? E quando você começa a querer respostas cada vez mais rápidas, pensando em dinheiro, você começa a ter frustrações muito maiores. E aí você começa, na verdade, a atravessar suas decisões e tomar decisões erradas com uma velocidade muito maior, com consequências muito maiores. Só que aí você quer terceirizar a consequência, né? Porque aí você começa a dizer que, mas eu fui enganado pela propaganda que eu vi, eu fui enganado pelo sistema, eu fui enganado por aqui. Na verdade, não. Quando você encontra uma promessa de enriquecimento, por exemplo, vamos usar um exemplo clássico, né? Quando você encontra uma promessa de enriquecimento, por que alguém criou aquela promessa de enriquecimento? Porque tem um monte de gente que está querendo enriquecer rápido. Então, na verdade, é um problema de demanda, né? E aí, como a demanda aumenta, alguém vai preencher essa demanda e vai fazer a oferta. Quer dizer, então se você tem um monte de gente querendo enriquecer rápido, vai aparecer um monte de picareta oferecendo para você
como enriquecer rápido. E aí você vai descobrir, depois de gastar um dinheirão, que isso, na verdade, não existe e não funciona. E aí a sua frustração aumenta, você acha que você é o problema, e aí você começa a alimentar toda uma espiral de sensações, sentimentos e emoções, que você começa a achar que o dinheiro, na verdade, é um sinônimo de problema, que nada disso foi feito para você, que investir não foi feito para você, que você não merece ser essa pessoa que vai conseguir dinheiro, que a sua vida é realmente uma vida que só tem que ter carnê. E aí você começa, cara, a transformar isso tudo numa bola de neve negativa, e você vai se colocando cada vez mais para baixo, quando na verdade tudo começou com uma expectativa errada em relação ao dinheiro. Então, para a gente, né, deixar de uma forma mais objetiva, o dinheiro é sim um instrumento de liberdade, de felicidade, de qualidade de vida e tudo mais. Só que eu preciso gostar de dinheiro, admirar o dinheiro, respeitar o dinheiro. Eu preciso colocar tudo isso, vamos dizer assim, em pratos limpos, né, em cima da mesa para discutir com a família, para que não haja uma interpretação de que eu estou dando um valor maior para o dinheiro do que outra pessoa, ou eu estou enxergando o dinheiro como uma coisa diferente do que outra pessoa enxerga. Não, o dinheiro ele é um só. Eu preciso aprender que eu posso, com ele, ser melhor e ter mais. Agora, ser melhor e ter mais não é aquilo que muita gente faz, professor Vena, que é o seguinte: comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem não gosta. Isso não é ser mais e ter mais. Isso é, na verdade, ostentar e dar espaço para o ego. Então, quando você deixa isso de lado, você usa o dinheiro de maneira inteligente. Agora, o primeiro passo é poder falar de dinheiro de maneira natural. E aí tudo mais fica mais fácil. Como a gente está fazendo aqui, a gente está batendo um papo, a gente está dando a nossa opinião, a gente está conversando sobre um assunto que é importantíssimo e falando sem filtro. Porque a gente não pode ficar tateando o assunto, a gente tem que falar real sobre dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é legal, dinheiro ajuda a gente a ter mais coisas. E quando a gente aprende isso, a gente pode ajudar, inclusive, muito mais outras pessoas. Não é dinheiro tio Patinhas ficar acumulando para depois largar tudo aqui. Né? Não é uma corrida para ser o mais rico do cemitério, como diz o pai rico, o pai pobre. Mas a ideia é que você possa crescer e levar a sua família junto e trazer outras pessoas também. E para isso, valorizar, gostar de dinheiro é importante. Isso, a famosa corrida dos ratos, não é isso que a gente precisa sempre se preocupar. Tem um assunto até um pouco delicado, né? A visão do dinheiro enquanto status, né? Então, Conrado, tem muita gente hoje que vive muito ligada a status. Você pode falar um pouco dessas armadilhas proporcionadas pelo status? Com certeza, a armadilha do status ela é clássica, professor. Assim, é muita gente. Aí eu não estou falando, é legal assim a gente discutir. Não é só quem ganha mais, não é quem tem nível de renda mais alto, não é, a gente já começa a achar que, né, status é uma coisa de quem tem um salário maior e tal, não é não. Quando você tem uma sala, por exemplo, de 1,5 m, 2 metros, e você tem um sofá e você quer colocar uma televisão de 60 polegadas, porque na janela do outro lado da televisão passa toda a sua vizinhança, e eles vão ver que você tem uma televisão de 60 polegadas, o que você está fazendo é cair na armadilha do status, porque na distância que você está do sofá para a televisão, se você passar 1 hora assistindo um programa preferido seu do dia a dia, você vai estragar a sua visão, você vai ter que trocar de óculos, você vai ter um monte de problemas, porque a distância está totalmente errada para o tamanho do seu cômodo. E isso é uma armadilha do status. E, ao mesmo tempo, aquela armadilha clássica de você, quando está vendo pessoas da sua família, colegas de trabalho, andando num carro mais legal, mudaram para um determinado bairro mais interessante, usando uma roupa assim assado, e você entende que para fazer parte, participar daquela tribo, digamos, você tem que ter as mesmas coisas. E aí entra o famoso tem que. Né? Quando você... a minha dica que eu dou sempre para as pessoas é o seguinte: quando você estiver pensando em decisões de consumo, compro ou não compro, como que eu planejo, etc., dá uma olhadinha se não tem o tem que. Né? Isso aqui eu estou comprando porque eu tenho que comprar, né? Uma espécie de eu vou provar para alguém que eu sou tão bom quanto ele, ou eu vou provar para aquela pessoa que eu tenho mais que ele, ou vou provar para alguém que eu não gosto, né? Que é aquela história, às vezes a gente está fazendo isso até por alguém que inveja a gente cai nessa armadilha para aumentar a inveja daquela pessoa em relação a nós. Quer dizer, então é uma coisa que não faz sentido. Pensa se você não está fazendo aquilo porque entrou na sua cabeça o tem que. Não, porque eu tenho que andar num carro mais novo. Peraí, mas tem que, né? Tem que por quê? Quem disse que você tem que andar num carro mais novo? Você gosta?
é uma coisa que é importante para você, você vai tomar essa decisão com o planejamento financeiro bem feito, você vai se sentir realmente mais realizado, isso vai fazer uma diferença legal para você, sem atrapalhar os planos da família, sem deixar de lado outros objetivos, cara, vai fundo, porque aqui a ideia não é dizer que não é para você ter carro, não é para você ter, não, é para você ter o que você quiser. Agora, é o que você quer, é o que você precisa, é o que você gosta, é a sua prioridade agora? Ou tem coisas que você está deixando de lado e que você vai acabar mentindo para sua família, muitas vezes da compra que você fez, falando que foi um valor mais baixo, falando que o negócio foi melhor do que realmente foi, e aí você usou um dinheiro que era para fazer outra coisa, depois a família vai descobrir isso, aí vira aquela, né, bagunça, as coisas começam a descambar. Então, cuidado, porque às vezes você está tomando uma decisão no emocional, que não é uma decisão que faz sentido pensando nas coisas importantes para você. Você está levando em conta a pressão social, o que os outros esperam que você tenha, o que os outros esperam que você faça, e aí você vai cumprir as expectativas deles. Então você vai começar a viver a vida deles. E aí, obviamente, isso tem um preço, e esse preço, essa conta, é sempre você que vai pagar. Cedo ou tarde, mas é você que vai pagar. Isso, com certeza. Muitos comentários agradecendo a live. Eu também só tenho a agradecer, né? O Conrado se disponibilizou e com certeza está trazendo muitas informações para a gente. E eu não podia deixar de comentar, o Conrado ele tem 3 livros hoje, gente, que é extremamente importante, serve de base para muita gente, e é sobre eles que eu vou fazer as próximas 3 perguntas para você, né, Conrado? Vamos falar agora de saúde, tá? E aí mais de saúde financeira, né? Eu queria saber, para você, dinheiro é um santo remédio? Ah, muito bom, essa pergunta foi boa. O Dinheiro é um Santo Remédio foi um título que a gente pensou muito, eu e o André Massaro, a gente escreveu esse livro juntos, né? Publicamos pela editora Gente, porque a gente chegou à conclusão, professor, o seguinte: eu sou um cara que sou muito entusiasta do esporte, né? Eu gosto muito de esporte, corrida, triatlon, enfim, bicicleta e tal. E eu aprendi que a gente trata o dinheiro mais ou menos como a gente trata a saúde. E aí essa analogia acabou indo para o livro Dinheiro é um Santo Remédio, que é mais ou menos o seguinte, né? A gente só deixa para pensar no problema, no assunto, e tentar fazer alguma coisa quando geralmente é tarde demais. Sabe aquela coisa de você acorda, o joelho dói um pouquinho, mas você consegue andar, aí você continua. No outro dia a mesma coisa, no outro dia... O dia que você não consegue mexer a perna, aí você pensa, puxa, tem que procurar o médico para ver o que aconteceu com o meu joelho. Aí o que o médico fala? Cara, mas isso aí não estava doendo, já tinha pelo menos um ano ou mais? Aí você fala, tinha, estava. Por que você não veio antes? Ah, porque, né, tava indo, tal, agora que a perna travou. O dinheiro é mais ou menos assim, a gente vai empurrando, vai deixando, vai largando, vai... Quando vê a situação se agrava, aí a gente vai pensar em fazer alguma coisa. Só que aí, imagina, né, você não fez nada durante um tempão, não planejou, não cuidou, não controlou, aí as dívidas estouraram, a vida virou uma bagunça. Como é que você vai trazer esse assunto para a mesa no domingo e esse assunto vai ser agradável com a família? Não tem jeito, porque você vai falar, olha, nosso cartão de crédito estourou, estamos devendo no banco, podemos perder o financiamento da casa. Quer dizer, a família toda vai pular no seu pescoço, vai querer te matar. Então, assim, no livro a gente mostra a importância de trabalhar esses assuntos de maneira constante e frequente. Por isso que a gente brinca que dinheiro é um santo remédio. Quer dizer, você vai usar e vai trabalhar o dinheiro como um assunto frequente, constante, assim como você deve fazer com a sua qualidade de vida, exercício físico, saúde, uma série de coisas. Então a gente desenvolve no livro essas ideias, né? O Dinheiro é um Santo Remédio, que foi um livro que vendeu bastante, as edições, imagino que devam ter alguns livros ainda disponíveis, mas assim, as edições depois foram esgotadas, eu acabei mudando também de editora, tem um livro mais recente que a gente vai falar agora, né, provavelmente, mas ele continua por aí, então tem muito conteúdo dele também à disposição na internet, mas a ideia foi fazer essa analogia. Tá bom. O outro, o mais novo, né, o que está aí fresquinho para muita gente, é justamente o que a gente vai falar agora. Quebre a caixa e fure a bolha. Isso, esse aí. Olha só, o que você quis dizer com quebre a caixa e fure a bolha e a sua relação com o dinheiro? Legal, Vênia. Na verdade, assim, né? Até a gente viu alguém atrás, nos comentários, eu estava passando aqui, eu vi alguém falando que a gente não pode deixar as crianças viverem numa bolha, né? E na verdade, o problema
maior que eu vejo é que assim, as crianças muitas vezes ficam numa bolha, até por uma questão de sobrevivência no mundo que a gente vive hoje, né, nos dias atuais, mas o maior problema é o adulto que vive na bolha, né? Então, assim, esse livro, de certa maneira, eu tento desconstruir um pouco a ideia, né, de que quando a gente está muito confortável com algumas decisões e a gente, de certa forma, tem um caminho mais ou menos traçado, e esse caminho traçado, ele é mais ou menos assim, quentinho, gostoso, legal, isso pode ser perigoso. Então, a ideia do livro, quando eu falo de quebra-caixa e fura-bolha, é que assim, a gente tem muitos conceitos, muitas regras, muitas verdades em que a gente acredita, que a gente precisa quebrar para a gente dar o próximo passo. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Assim, o próprio guardar, né? Assim, as pessoas acham que elas precisam ter muito dinheiro para começar a guardar. Ou elas acham que elas têm que, por exemplo, primeiro arrumar um emprego que pague um determinado salário para ela guardar, que ela case primeiro para depois guardar. Então tem sempre um se, né? Se acontecer isso, eu começo a guardar. Quando acontecer aquilo, eu começo a guardar. Não, você tem que começar a guardar agora, R$1, R$5, R$10, não importa. É o hábito, né? Então, quebrar essa caixa e furar essa bolha de que você vai começar a guardar não sei quando, né? Então, acabar com isso. Outra coisa legal que eu falo no livro também, a questão de praticar exercícios e muitas vezes exercícios que você nunca praticou, para você aprender um esporte novo e ver como você consegue criar disciplina que você vai usar na sua vida como um todo, inclusive no planejamento financeiro, né? Então, o livro ele é recheado de histórias minhas pessoais, né, com episódios em que eu precisei estourar a bolha, né, furar a bolha e romper a caixa. Alguns deles eu, na verdade, fui meio que empurrado, né? Então, essa explosão da bolha ela aconteceu de forma até provocada, né? Mas eu tive que lidar com essas consequências e aí eu conto o que eu aprendi com essas consequências. Então, eu acho que nessa pegada o livro tem assim, uma coisa de ser bastante pessoal, contando histórias, mas ele tem uma coisa bem legal que é realmente de provocar. As pessoas leem e ficam se remexendo, assim, pô, o Navarro tá colocando o dedo na ferida ali, dá uma cutucada, e depois ele dá uma sopradinha e tal, mas assim, com a ideia de fazer realmente as pessoas se mexerem. Então, tá aqui, ó, fazendo o jabá aqui de novo, ó, Quebra a Caixa, Fura a Bolha, pela editora Faro, né, Faro Editorial. Vocês procurando aí pelas livrarias vão encontrar, online também, enfim. Então, é só dar uma procurada pelo meu nome que vão achar. Isso. A Amazon tem vários. Eu dei uma olhada assim, e vale a pena, viu, gente? Vocês podem ler o resumo lá e tem muitas informações, muitas histórias bem interessantes. Não poderia deixar de fazer essa pergunta para você, Navarro. Para aquelas pessoas atoladas em dívidas, né? O que você pode falar para elas? E mais, você acha que qualquer um pode alcançar a independência financeira? Professor, eu acredito que vão começar da segunda pergunta. Sim, né? Qualquer um pode alcançar a independência financeira, entendendo que independência financeira ela é aquilo que você quiser que ela seja, né? Vamos parar de, é 1 milhão, são 2 milhões, são 5 milhões de reais, não. Você vai construir o seu conceito de independência financeira, né? Então, vai gerar renda passiva, vai somar com a sua aposentadoria e aí vai conseguir tocar seus projetos pessoais que você sempre quis. Cara, legal, isso é independência financeira. Agora, o valor, a faixa, como você vai fazer isso, é uma coisa que você vai definir, que você vai trabalhar. Então, eu acredito que sim, embora reconheça que a nossa realidade de renda no Brasil é muito desafiadora. E aí eu já faço esse gancho com a questão das dívidas. O primeiro ponto importante em relação ao endividamento é que, assim, a dívida, ela muitas vezes, ela não é uma dívida tão voluntária assim para muita gente, porque ela acabou sendo a única saída, ou talvez a última saída dentro de várias decisões desesperadoras que a pessoa precisou tomar. Mas isso não isenta essa pessoa da responsabilidade pelas dívidas que ela tem. Então, o primeiro ponto para quem está endividado é entender o seguinte: vai no espelho, olha no espelho e entende que aquela pessoa que você está vendo ali no espelho é a pessoa que entrou nesse buraco. E é essa pessoa que vai ter que sair desse buraco. Então, assim, a primeira coisa é assumir que você se colocou nessa situação e você tem responsabilidade pelo que aconteceu. E aí, a partir disso, você vai procurar ajuda. Então, professor Vene, o que um endividado ou um super endividado tem que fazer? Procurar ajuda. Ele tem que ir, por exemplo, nos órgãos de defesa do consumidor para entender se as suas dívidas que as dívidas que ele tem
elas estão realmente corretas, se dá para renegociar, se dá para diminuir juros. Ele tem que procurar ajuda para eventualmente conseguir levantar dinheiro para poder começar a renegociar e pagar suas dívidas. Então, vale tudo, vale família, vale amigo, vale vender coisas que você não usa mais agora, se desfazer de patrimônio, ativos, um monte de coisa, porque você vai sair do buraco. E depois que você sair, começar a sair, você vai se controlar, se planejar para colocar as coisas em ordem de novo. Então, eu acho que tem que ser esse o pensamento, né? A gente poderia falar de várias coisas mais práticas, assim, que são, por exemplo, trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, fazer uma proposta formal e levar para o seu credor com a ajuda de um órgão de defesa do consumidor e aí negociar uma extensão de prazo, diminuição de parcela. Tudo isso você vai aprender quando você tiver a motivação e a energia para correr atrás disso. O primeiro passo, na verdade, é assumir esse papel e essa responsabilidade. E aí, com essa ajuda, você vai começar a encontrar a saída. Agora, tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter disciplina, vai ser um processo doloroso, você vai deixar de comprar, consumir, gastar com outras coisas. Então, tem toda uma etapa que vem, mas que faz parte de uma reorganização bem feita. Então, eu acho que esse é o recado mais relevante. Assuma o papel, a responsabilidade, e tudo mais vai vir depois como parte das ferramentas para você resolver o problema. Conrado, eu gostaria de agradecer, eu sei que seu tempo está totalmente estourado, tá? E foi uma satisfação, foi uma alegria ver, né, o quanto você ensinou. Pessoal que nos assistem, siga o Conrado nas redes sociais. Vocês viram o quanto de conhecimento ele passou nesse momento aqui com a gente, nesse bate-papo. Conrado, muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Professor Vene, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, acompanho o seu trabalho, a gente está em alguns grupos juntos aí de educação financeira, sempre acreditando nas mesmas coisas, com essa mesma missão. Eu sou muito grato por ter colegas tão motivados aí, trabalhando principalmente com as novas gerações, então eu que agradeço. Espero que todo mundo tenha gostado, vi alguns comentários aqui, achei muito legal a experiência, vi que tem muita gente animadíssima para continuar esse assunto depois. Então, vamos deixar aí digamos, essa faísca aí para a gente fazer uma outra live em algum momento mais adiante, a gente continuar esse papo, né, e construir esse conteúdo legal juntos. Então, conte comigo, parabéns, e espero que a gente tenha novas oportunidades de se falar, se conversar. Continue com esse trabalho maravilhoso que você faz aí, professor, com os alunos, e eu sempre à disposição por aqui, tá bom? Se cuida, um grande abraço para você e para todos os seus seguidores e alunos por aí. Valeu, Conrado. Tamo junto. Obrigado. Valeu, abraço.